Romanos 3:23 nos ensina o poder da justificação. Ou seja, o livro de Romanos, ele trata de um assunto doutrinário de que a realidade do pecado e a justificação, o pecado e a justificação são universais. O livro de Romanos, ele apresenta dois povos: o povo religioso que recebeu as leis, que recebeu os profetas, que recebeu o templo, que recebeu as leis mosaicas, o povo judeu, e o outro povo chamado de gentil. Quem são os gentios? O gentil é todo aquele povo, é todo gremiado fora de Israel. Exemplo, era considerado gentil todo aquele que não era judeu, todo aquele que não era israelita. Por exemplo, um romano, um egípcio, um sírio. Então, o livro de Romanos, ele mostra que todos os seres humanos precisam ser justificados por alguém. Por isso, Romanos 3:23 está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha a consequência do pecado. Olha a necessidade de justificação da raça humana. A Bíblia diz que todos, porque o capítulo 1 de Romanos apresenta o povo gentil estando debaixo do poder do pecado. Já no capítulo 2 de Romanos aparece também o povo judeu, o povo israelita, também estáis debaixo do pecado. Sendo assim que a necessidade da justificação são universais, que diante de Deus não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há bárbaros, não há citas, não há circuncisão, não há incircuncisão. Diante de Deus, todos os seres humanos precisam de uma justificação, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. O que é a expressão destituídos? Que todos estão separados da glória de Deus. Se este versículo terminasse no versículo 23, todos nós estávamos perdidos. Todos nós, toda a raça humana estava perdida e condenada à ira, condenado ao inferno, por causa da desobediência, por causa do pecado do ser humano, as ingratidões dos seres humanos, a soberba dos seres humanos, a idolatria dos seres humanos, a rejeição ao único Deus verdadeiro, ao único Deus criador dos céus e da terra. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se esse versículo terminasse no versículo 23, todos nós estávamos perdidos e condenados. Mas graças a Deus que há o verso 24. O verso 24 diz assim:
sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado gratuitamente pela graça. Você sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça, você não fez nada, mas você recebeu. E como que se recebe esta graça? É quando você vem a Jesus Cristo. É quando você se arrepende dos pecados. É quando você quer gerar uma nova vida. É quando você aceita o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu amado ouvinte, você precisa ser justificado. Como que você é justificado? É quando você passa a conhecer quem é Jesus. É quando você passa a conhecer o verdadeiro Evangelho. Você abandona os seus pecados. Você abandona a idolatria. Você abandona tudo aquilo que fere a graça de Deus. Você quer começar uma nova vida no batismo, nas águas, quando você declara, você dá testemunho de que você o aceitou, Jesus, como o seu justificador. Você precisa ser justificado. Sem Jesus você não consegue chegar diante de Deus, porque a única justificação, o único que nos justifica diante de Deus para não sermos condenados, é o sacrifício de Jesus, é a morte de Jesus, é a redenção. Sabe o que significa redenção? Redenção é um pagamento por alguém, é um resgate por alguém. E foi isso o que o Senhor Jesus fez. Ele justificou aqueles que crer na sua morte, na sua ressurreição. Por isso, no verso 24 está escrito assim: sendo justificado gratuitamente pela graça. Você é justificado no momento que você assume Jesus Cristo na sua vida. Não uma religião, não uma atitude mental, não uma religiosidade, mas quando você encontra Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso a Bíblia diz no verso 24: sendo justificado gratuitamente pela sua graça. O que o Senhor Jesus fez por nós? Ele veio neste mundo pregando o Evangelho. Ele veio mostrando Deus para a humanidade, mas a humanidade está caída, a maior parte está caída. A maior parte da humanidade não conhece a Deus. E o maior engano é dizer que conhece a Deus e não conhece. O maior engano do ser humano é se enganar a si mesmo, se viver enganando a si mesmo.
Mas neste momento, a Bíblia diz em Romanos 3, 23 e 24, que todos aqueles que vêm a Jesus é justificado. Atenção, muita atenção, que os justificados são aqueles que encontram quem é Jesus, aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de uma religiosidade, eu não estou falando do produto da mente humana. Eu estou falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, está escrito pela redenção que há, essa redenção, o resgate, a nossa salvação, o resgate da nossa alma, só está em Jesus Cristo. Por isso, Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu deixo essa palavra. Eu sou o pastor Antônio, quero fazer uma oração por vocês que estão me ouvindo. Pai Celestial, revela a essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Essas pessoas que estão me ouvindo, Deus, quer conhecer quem és Tu, Senhor. Abençoa e salva todos esses que me ouviram pela redenção que há em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.